Olá pessoal, hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre os fundos de renda fixa. Dentre as formas utilizadas para classificar os fundos de investimento, a principal delas é pela composição do seu patrimônio, onde eles podem ser classificados como fundos de renda fixa, de renda variável, multimercado ou fundos cambiais. Fundo de renda fixa é aquele que possui no mínimo 80% do seu patrimônio, da sua carteira, investido em títulos de renda fixa. Além disso, o principal fator de risco atrelados a estes tipos de fundo é a variação da taxa de juros ou um índice de preço, taxa de juros como a variação da Selic, índice de preços como o CDI ou mesmo o IPCA, ou pode combinar esses dois fatores. O primeiro fundo que a gente tem são os fundos de renda fixa de curto prazo. Esses fundos podem aplicar em títulos públicos federais ou títulos públicos privados que possuem fator de risco semelhante aos títulos públicos, e esses títulos podem ser pré-fixados, atrelados à taxa Selic ou mesmo ao índice de preços, como o CDI, por exemplo. A principal característica desse fundo é que os ativos eles não podem ter mais de 375 dias e que a duração média da carteira tem que ser no máximo de 60 dias. Por isso aí o nome curto prazo. É um fundo destinado a investidores conservadores e principalmente aqueles que vão precisar desses recursos num curto espaço de tempo. A gente tem também o fundo de renda fixa de longo prazo. Ele vai aplicar nos mesmos ativos que a gente viu no fundo de curto prazo, a única diferença é que ele não tem aquele limite. Ele pode aplicar em em ativos cujo o vencimento vai ser superior a 375 dias e também ele não precisa ter esse prazo médio da carteira. E muitas vezes se opta por esse tipo de fundo de longo prazo porque ele tem um tratamento tributário diferente, ele vai pagar menos impostos. E esse é destinado também a investidores conservadores, mas para aqueles que não vão precisar desse capital num curto espaço de tempo. Em relação a esses fundos também, eles podem aplicar em outros fundos de investimento que possuam essas mesmas características. O fundo de renda fixa referenciado, ele vai ter 95% do seu patrimônio aplicado em títulos que acompanham direta ou indiretamente o índice de referência. Então, se o meu fundo ele é referenciado DI, que é o depósito interbancário, 95% dos meus títulos eles vão ter que ser atrelados ao DI, de forma direta ou indireta. E também, além de seguir essa regra, ele precisa ter 80% do seu patrimônio líquido em títulos da dívida pública federal ou ativos de renda fixa de baixo risco, que acompanham o mesmo risco dos títulos públicos federais. Além disso, ele também pode aplicar em outros fundos de investimento que possuem essas mesmas características. O fundo de renda fixa simples é aquele que possui 95% do seu patrimônio aplicado em títulos públicos da dívida federal ou outros títulos de renda fixa equivalentes, com o mesmo fator de risco. Uma curiosidade sobre esse tipo de fundo é que ele só pode ser constituído na forma de condomínio aberto, ele não pode ser fechado, ou seja, ele tem que permitir a livre entrada e saída dos seus cotistas. E ele vai ter a sua rentabilidade comparada sempre à taxa Selic. É considerado o fundo mais simples e de mais fácil aplicação. É o único fundo que a gente não precisa assinar, concordar com aquele termo de ciência de risco, que todos os fundos de investimento, antes de aplicar, a gente precisa concordar com ele. E geralmente é usado pelos bancos, pelas instituições financeiras, como fundos de resgate automático atrelados à conta corrente, que são fundos que você pode entrar e sair a hora que você quiser. Ele também pode aplicar em outros fundos que possuam essas mesmas características. A gente tem também os fundos de renda fixa de dívida externa. São aqueles que possuem 80% do seu patrimônio líquido em ativos de renda fixa da dívida externa da União. Esses ativos eles precisam ser mantidos no exterior em conta de custódia própria, né, nesses sistemas Euroclear ou Clearstream Bank, e normalmente não são produtos disponíveis no varejo, são produtos destinados a grandes investidores.
Uma outra característica importante desse fundo é a questão cambial. Como são títulos de dívida externa, eles são sempre comercializados em dólar. E a gente tem ainda os fundos de renda fixa de crédito privado, que são aqueles que possuem 50% ou mais do seu patrimônio investidos em títulos de renda fixa que não sejam os títulos públicos. Então, eles podem investir, por exemplo, nos CDBs dos bancos ou RDBs, ou podem ser títulos, né, de pessoas físicas ou jurídicas, desde que a maior parte do seu patrimônio seja investido em títulos de crédito privado. O nome do meu fundo de investimento, ele já vai me dar um direcionamento, uma ideia de no que aquele fundo investe e qual o risco que ele está assumindo. E lembrando também que um fundo ele pode englobar mais de uma dessas características. Por exemplo, eu posso ter um fundo referenciado CDI de curto prazo. Isso quer dizer que o meu fundo ele vai investir em títulos de renda fixa atrelados ao crédito de depósito interbancário ou títulos que sigam esse índice e também vai seguir as regras de curto prazo. Vai aplicar em papéis que tenham no máximo 375 dias para o seu vencimento e o prazo médio da minha carteira vai ser de 60 dias. O mercado de fundos de investimento ele é muito vasto, ele possui várias opções que variam de banco para banco, de corretora para corretora. Então a gente tem várias opções no mercado. O importante é a gente buscar aquela opção que mais se adeque ao nosso perfil de investidor. Muito obrigado a todos. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários e até o nosso próximo vídeo.